falar. Amém? Essa palavra eu quero deixar no meio do teu coração. E eu quero te contar uma história nessa noite. Existe um autor chamado, ele é missionário e ele é escritor de livros também. O nome dele é Ronaldo Lindor. E ele tem muitos livros e muitos relatos. Mas na sua primeira missão aconteceu isso. Ele foi para a Amazônia, né? E o povo lá falava a língua Iguatu, o povo cambaba, lá no Amazonas. E ele passou 3 dias, depois de descer do avião, ele passou 3 dias naquelas voadoras, aqueles barcos que voam, né? E 4 dias andando a pé na mata. Muito complicado. Então ele disse que chegou a uma tribo, e quando chegou lá, os homens estavam limpando a aldeia. Ele ficou observando e perguntou para o tradutor dele: o que é que eu vou fazer aqui? O que é que eles estão fazendo? Não, bom, a gente vai chegar perto, de maneira inteligente, devagarinho. E ele foi se chegando, e um dos que estavam limpando disse assim: nós estamos limpando a aldeia porque haverá culto. E ele disse: culto? E vocês são crentes? Aí ele disse: nós somos crentes. E você também não é crente? É impressionante, ele não sabia ainda nem que ele era missionário. Mas quando a gente chega, a nossa maneira de andar, viver, conviver, falar, nos portar, nos fala, né? Amém? Aí ele disse: que bom, mas como foi que vocês ouviram falar de Jesus? Algum crente veio aqui? Alguma igreja, alguma missão veio aqui? E eles disseram: nós não conhecemos nenhum missionário, nós não conhecemos nenhuma missão, nenhuma igreja. E como é que o evangelho chegou a vocês? Aí eles responderam: um pescador que mora numa casa bem humilde, bem pobre, se chama Seu João. Seu João, então me leva lá para conhecer Seu João. E ele conta que quando chegou na casa de Seu João, ele olhou pela porta e Seu João não viu. Aí ele viu 4 redes montadas, uma cadeira quebrada e uma panela. Ele ficou olhando, procurando e encontrou Seu João sentado, lendo a Bíblia. Aí ele disse: puxa vida, o homem só tem isso. Aí voltou, rodeou a casa, bateu, e quando ele veio encontrar o Seu João olhou para ele e disse: filho, ele disse: olha, eu sou o missionário Ronaldo Lindório, e eu vim aqui conversar com o senhor. Ele: só um minutinho, arruma a cadeira quebrada no canto, dá um jeito de limpar a casa e grita pela porta, na janela: Maria, traz os meninos, chegou um missionário de verdade aqui na nossa casa. Maria veio correndo com 4 meninos, na idade de 7 a 14 anos, e quando encontraram com o missionário, ficaram alegres, e aí ele disse assim: olha, nós estamos muito felizes, porque estamos diante de um missionário de verdade. E ele disse: como o senhor pode me chamar um missionário de verdade, se eu já ouvi rumores que o senhor abriu 6 igrejas em 6 anos, dentro desse povo aqui tão complicado, tão difícil. E ele disse assim: foi, mas eu não fui sozinho. Eu ouvi e obedeci um chamado. Oh, aleluia! E a aventura, marido e mulher, é uma coisa. Sozinho é uma coisa, mas trazer os filhos, como o senhor pode expor a sua família a isso? E ele olha para o Ronaldo, né, o missionário Ronaldo, e ele diz assim, Seu João diz assim: mas eu vou deixar uma herança para meus filhos. E aí ele se perguntou: como? Será que é a cadeira quebrada? Será que são as madeiras, né, ruins daquela casinha tão velha? Ele disse que ficou pensando. Então Seu João chamou ele no canto e disse assim: os meus filhos poderão testificar aquilo que Deus fez. Oh, aleluia, glória a Deus. O que Deus fez? Ele disse: eu fui chamado para fazer missões. Em uma desses grandes conferências que muitas pessoas fazem, né? E quem fez essa conferência foi a Assembleia de Deus, na cidade de Tefé, lá no Amazonas. Então ele disse, quando o meu pastor estava pregando, ele disse assim: você que está aí sentado, Deus conta com você para pregar o Evangelho, onde Jesus ainda não pregou. Oh, aleluia! E ele disse que saiu em Tefé e começou a falar de Jesus, e o povo dizia: nós conhecemos
conhecemos Jesus, nós somos crentes. E ele começou a andar pelas redondezas e o povo conhecia Jesus. Ele disse, então, Jesus, se na minha redondeza todo o povo me conhece e o Senhor me chamou, eu não vou ficar parado. Pegou os 4 filhos e a mulher e foi para o Amazonas, andou muito tempo a pé para chegar nessa aldeia dos Quimbaba para pregar a palavra. Ele não era um missionário comissionado, ele não tinha estrutura, ele não tinha conhecimento, ele não tinha uma igreja que apoiasse, ele não tinha nem intercessores. Mas ele ouviu a voz do seu pastor. Oh, aleluia. E aí ele disse para o pastor, e o que foi? Qual é a herança que o Senhor vai deixar para os seus filhos? Ele disse, eu era um pescador simples. Eu não sabia ler, eu não conhecia Jesus, mas quando Jesus me chamou nessa conferência, que cheguei em casa, eu abri a Bíblia e Deus começou a me ensinar a ler a sua Sagrada Escritura. Como assim? O senhor nunca foi à escola? Nunca fui à escola. Eu aprendi a ler, porque todo o autor da vida, ele me ensinou a ler. E aí, o senhor continua dizendo que vai deixar para os seus filhos. Os meus filhos viram que eu não tinha nada, que eu não era ninguém. E hoje eu sou reconhecido no céu. Aceito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Senhor a palavra. E consigo dizer a multidões que só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta e só Jesus leva a palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. E eu queria dizer para você nessa noite, não se esqueça disso. Deus tem te chamado, alguns aqui foram chamados no ventre, alguns aqui Deus tem chamado nos cultos, aqui alguns Deus tem chamado quando Ele lê a palavra, alguns Deus tem chamado quando Ele está em casa em oração. Deus está chamando, então não endureça o seu coração. Amém? Ele conseguiu montar 2 igrejas nos Cambabas, 2 igrejas no lugar chamado Miranha e 2 igrejas no lugar chamado Cocama. Essa foi a primeira experiência dele. E ele disse que entendeu que o chamado não é sobre poder, força, capacitação, facilidade, estrutura, mas o chamado é constituído pelo poder de Deus, que nos faz resistir ao dia mal e continuar pregando o Evangelho. Aleluia! Jesus te chama para sair do seu lugar, para sair do nosso lugar e pregarmos a palavra. Que o Senhor nos abençoe.